Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série sobre ansiedade. E nesse vídeo vamos estar falando sobre como desenvolver o equilíbrio emocional. Todos nós precisamos saber disso, não? Bom, eu sou Josi Oliveira, caso você esteja chegando agora, já tem 20 anos que eu trabalho nessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, gestão das emoções. E hoje eu atendo como terapeuta, trabalhando na terapia cognitiva comportamental e também tem um programa de desenvolvimento pessoal. Então, se você quiser alguma informação sobre o meu trabalho, eu vou deixar aí embaixo desse vídeo o meu site, meus contatos, onde você pode conhecer mais sobre o meu trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Nós já fizemos vários outros episódios e eu peço que você volte lá caso você não tenha visto ainda. Tem muito conteúdo e esse tema é um tema vasto onde eu vou estar fazendo muitos outros vídeos. No início eu pensei de fazer somente uma semana, mas eu tenho percebido que quanto mais eu faço os esboços dos vídeos, mais eu entendo que precisa compartilhar mais conhecimento e tem muita coisa para ser falada. E claro, eu sempre estou deixando dicas também para você usar no seu dia a dia. Então, meu objetivo é ajudar você que está vivendo uma fase já de ansiedade, um transtorno de ansiedade, é ajudar você a ter consciência que você pode ter também uma crise, caso você ainda não tenha. Então, me ajuda a compartilhar mais esse vídeo. Eu quero agradecer as pessoas que já estão fazendo isso, entraram nessa corrente do bem comigo e estão aí compartilhando com seus familiares e amigos. E aí eu peço mesmo para você, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, compartilha com as pessoas que você sabe que estão vivendo uma crise ou um transtorno e que de repente elas podem serem beneficiadas com esse vídeo também. Então, não seja egoísta, compartilhe, não fique só para você as informações daqui, compartilhe nas suas redes sociais e nos seus grupos também, tá certo? Então vamos lá. Para falar desse tema, eu quero te lembrar que hoje não existe somente uma inteligência, como a gente aprendia há anos atrás. Existem-se as múltiplas inteligências, onde cada dia a gente descobre que a gente pode desenvolver uma inteligência, né? Inclusive, agora já tem inteligência artificial também, que é algo muito utilizado. Mas a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida também por nós. Então, já se fala desse tema desde 1985. Desde quando Daniel Goleman divulgou o livro dele, né, publicou o livro dele. Mas antes disso já tinha pesquisa na área de mestrado sobre o tema. E esse tema vem crescendo e gerando mais curiosidade nas pessoas e tem muitas pesquisas já na área acadêmica também. Mas ainda existem muitas pessoas que não conhecem, não sabem como desenvolver a inteligência emocional, não sabem nem o que é a inteligência emocional. E eu ajudo muitas pessoas com isso. Eu sou professora dessa disciplina também na faculdade, que eu dou aula aqui em Orlando. E eu percebo durante essa aula como as pessoas recebem isso e aplicam imediatamente na sua vida e já percebem o resultado, né? Uma dessas minhas aulas mesmo, eu recebi alunos dizendo que praticaram aquilo que eu falei na aula e eles tiveram uma mudança nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos familiares e mudou o estilo de vida também, porque a gente precisa praticar e é treinando a nossa mente emocional que a gente fica bom. Então vamos lá. O que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela trabalha na tomada de decisões. Ela nos ajuda a ser mais assertivos nas nossas tomadas de decisões. Ela nos ajuda a tomar decisões saudáveis. Ela nos ajuda na precisão de identificar, de entender e de administrar as nossas emoções. Então, eu preciso crescer, amadurecer emocionalmente. Conforme eu vou desenvolvendo esse nível de inteligência emocional, eu vou amadurecendo, porque existem muitas pessoas que elas estão com uma idade biológica, mas a idade emocional é imatura, é infantil. E tem muitas pessoas, não são poucas as pessoas que precisam crescer emocionalmente. A inteligência emocional, ela também nos ajuda no autoconhecimento, a conhecer como está as nossas crenças, os nossos valores, as nossas habilidades. O autoconhecimento, ele traz luz àquilo que nós somos.
Ele traz luz, olhar para a nossa história de vida, mesmo que a gente tenha sofrido nessa caminhada. E eu costumo dizer que a minha história é bem picante, mas nesse processo, nessa jornada, existem muitas coisas que acontecem e que nos machucam, e às vezes a gente deixa guardado, fecha essa gavetinha em algum momento da nossa vida e sofre, não quer resolver aquele problema emocional. A inteligência emocional vai nos ajudar a abrir a gaveta, tirar o que precisa ser tirado ali, crescer com maturidade, então olhar para essa situação e resolver. A inteligência emocional, ela nos ajuda a resolver os conflitos nos relacionamentos, porque vamos estar seguros de quem nós somos, onde existe uma insegurança, nós vamos identificar e vamos corrigir, e então vamos aprender a comunicar. Você deve saber que a maioria dos conflitos nos relacionamentos é por causa da comunicação. Em uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, dizia que 80% dos problemas nos relacionamentos era a comunicação. A inteligência emocional, ela te traz segurança de como falar, o que falar e o que fazer para mudar a comunicação caso não esteja clara. Porque eu preciso entender, ouvir também. Comunicar não é só falar, comunicar é saber ouvir também. Então eu entendo que eu estou entendendo as minhas dificuldades, estou identificando as minhas emoções, vou saber usar essas informações para me ajudar a resolver os meus problemas, os meus conflitos, ajudar a saber quando eu estou irritado, por que eu estou irritado, ou seja, identificar. Usar essa informação, essa emoção como informação e depois passar isso também com as informações que eu vou obtendo das outras pessoas. A inteligência emocional também, ela me ajuda a gerar empatia. Eu vou me identificar com os problemas dos outros, eu vou entender os outros também, eu vou dar oportunidade para que eles se expliquem também, eu vou olhar também o valor dessas pessoas, não só a atitude, não só uma palavra, às vezes colocada de forma errada. Quanto de nós erramos na hora de falar? Às vezes eu estou fazendo um vídeo e eu falo uma coisa que não era bem aquilo que eu queria explicar. Então faltou naquele momento talvez a palavra certa. E às vezes o conflito começa aí. A palavra usada de forma errada, no momento errado. Casais, por exemplo, que começam a discutir, eles precisam ouvir uma outra e de repente eles estão tão chateados, já com a autodefesa da resposta que eles vão dar naquele momento, daquele conflito, que eles não escutam o que o outro está falando. Eu também já passei muito por isso. Eu já tive muitos problemas na minha comunicação. E aí, o que acontece geralmente quando nós não sabemos comunicar? Nós ficamos irritados. Nós queremos defender e nos defendendo a gente vai, às vezes, machucar o outro, porque nós estamos machucados, porque tem aquela dorzinha guardada lá naquela gavetinha que eu falei. E essa situação da gavetinha, naquele momento da irritação, porque você não está sabendo se comunicar, aí você tira a informação errada, joga na cara da pessoa e aí complica mais ainda esse conflito. Nós também, com a inteligência emocional, vamos aprender a focar no que é importante. A gente não vai limitar uma pessoa, como eu falei, só com o que ela fala ou uma atitude dela. Nós vamos validar as coisas boas que essa pessoa faz. Da mesma forma que nós vamos validar as coisas boas que nós fazemos. E nós vamos também descobrir quais as nossas limitações, quais os gatilhos que nos tiram do sério, quais as habilidades que nós temos, conhecer também os nossos talentos biológicos, porque nós já nascemos com muitas coisas boas e às vezes a gente começa a focar em coisas ruins que aconteceram conosco, em falhas que nós tivemos. A inteligência emocional, ela vai nos ajudar a focar nas coisas boas, a identificar os problemas e não fugir deles, não guardar embaixo do tapete problema, porque problema é para ser resolvido, a olhar os problemas como aprendizados também, como o impulsor para nos fazer resolver. Nós vamos aprender a focar em nossos objetivos, nós vamos aprender até a saber o nosso propósito de vida, porque nós ficamos mais conscientes do que nós ainda não sabemos, do que nós podemos realizar, qual é o potencial que nós temos. A inteligência emocional nos ajuda a descobrir qual é esse poder que existe realmente no ser humano. Então,
Você sabendo as suas habilidades, você sabendo identificar as suas emoções, usando as suas emoções para o seu benefício, você sabendo ter empatia com o outro, não para pegar a dor do outro, trazer como se fosse a sua dor. Empatia não é isso. Empatia é você se colocar no lugar do outro naquele momento, entender que ele falha tanto quanto você falha. Quanto mais flexível você pode ser com você, mais flexível você pode ser com o outro. Quanto mais compaixão você tem com você, mais compaixão você pode ter com o outro. Quanto mais camarada você é com você, mais você pode também ser como o outro. Por quê? Porque a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, ele divide em duas competências, a pessoal e a social, ou seja, da forma que eu lido comigo mesmo e da forma que eu vou lidar com os outros também. Você percebe a importância de você saber realmente quais as capacidades você tem, o quanto você é capaz, quais as crenças que você tem sobre você, sobre a sua vida financeira, sobre o casamento, sobre Deus, sobre homem, mulher, tantas coisas. Às vezes eu pergunto aos meus clientes, o que você acredita que uma mulher pode fazer? O que você acredita sobre a mulher ou sobre o homem? É tão difícil, às vezes, a gente elaborar esse raciocínio em relação a uma crença nossa. Mas muitas vezes é tão fácil da gente ter um comportamento que identifica como nós estamos realmente crendo nessa determinada área, nessa determinada crença. E essa crença, ela foi estabelecida em nós quando nós ainda éramos criança. O equilíbrio emocional, ele vai demonstrar que realmente nós amadurecemos porque nós tratamos os problemas na infância, na adolescência, na maturidade. E tudo isso vai nos ajudar também ao longo prazo, onde nós queremos chegar. Então, as nossas crenças, elas também nos desequilibram emocionalmente. Então, quanto mais está claro para mim o que eu creio na minha capacidade, eu não creio, eu tenho várias situações que eu preciso resolver, eu não resolvo. Qual o meu foco, qual o meu objetivo? Eu já falei alguns temas desses também nos outros vídeos, mas pensar em ser inteligente emocionalmente envolve toda a sua área emocional, e a sua área emocional, ela está relacionada com a sua memória. Então nós precisamos saber quando que eu estou usando o meu lado racional, quando eu estou usando o meu lado emocional. Eu preciso saber o como e o que eu faço, o porquê eu faço as coisas que eu faço. Tem pessoas que falam, eu não sei por que eu ajo assim, eu não queria agir dessa forma. De repente, porque você está com um comportamento copiado de alguém que você viveu muitos anos com essa pessoa. De repente, os seus relacionamentos amorosos hoje estão com tantos problemas e você não sabe por quê. E aí você quer desistir, você quer ir para o divórcio. Mas por que não investigar o que está acontecendo? Investigar quais esses hábitos você está tendo. Ser inteligente emocionalmente te faz encarar, olhar no olho da pessoa, te faz demonstrar realmente o que você sente por ela, te faz demonstrar o quanto você se ama e o que você não se ama. Ser inteligente emocionalmente também nos ajuda a organizar a nossa mente, organizar os nossos pensamentos, organizar as nossas ideias. Muitas vezes nós nem sabemos o que pensamos sobre nós mesmos. É tão difícil alguém responder a pergunta simples que é quem eu sou, porque você é o que você faz todos os dias. A sua rotina diária determina quem você é. As suas conquistas determinam quem você é. E o equilíbrio emocional, ele está junto. Gerar empatia, por exemplo, não é pegar a dor do outro e sofrer por isso e ficar gerando ansiedade por causa do problema do outro. Ter empatia é se colocar no lugar e saber, será que eu posso ajudar essa pessoa? O quanto eu posso ajudar essa pessoa? Será que eu posso mudar um hábito meu? E eu ajudaria essa pessoa se eu fizesse isso? Eu vivo muitas experiências assim com os meus clientes. Às vezes vem um membro da família, a mãe, por exemplo, eu atendo essa pessoa
E ela tem essa consciência que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar a inteligência emocional dela. Ela começa a mudar alguns hábitos e daqui a pouco ela me diz que toda a família está sendo beneficiada com essa mudança. Você percebe o poder que cada um de nós temos? Nós mudamos, o mundo ao nosso redor muda. Então nós precisamos desenvolver essa inteligência emocional. Eu atendi uma família que todos da família eram ansiosos. E aí, um membro da família começou a perceber as atitudes que essa pessoa tinha sobre problemas. Ah, quando ouvia um problema, nossa, a casa caía. E aí, as crianças, né, os filhos, também foram envolvidos naquele hábito ruim. E aí vinha a crise. Todas as pessoas, quando ouvia, meu Deus, tem um problema para resolver, era uma tempestade nessa casa. Sendo que nós vamos sempre ter problemas na nossa vida. Por exemplo, quando a gente define a realizar alguma coisa, que seja na área acadêmica ou que seja na profissional, você tem muitos desafios. Vamos dizer que você decidiu fazer psicologia. Você começa a observar como é difícil essa caminhada. Por quê? Você tem que estudar, você tem que gastar tempo fazendo exercícios, você vai precisar escrever, desenvolver o seu pensamento analítico para fazer os trabalhos. Aí vai misturar com as suas emoções, porque você começa a descobrir as suas dores, a sua história. Aí você percebe que você precisa de um terapeuta, porque você precisa falar também os seus problemas, resolver os seus problemas, porque como que você vai resolver o problema de alguém se você ainda não resolveu o seu? E aí no meio da sessão vira uma salada, né? Você se identificando com o problema do seu cliente porque você ainda não resolveu o seu. E aí não vai dar certo. Então você percebe vários desafios que você vai ter nessa caminhada. E você, em vez de desistir, porque está muito difícil, você vai perceber qual o melhor caminho a seguir nessa profissão. O que eu preciso ainda aprender que eu não sei? Bom, eu vou assumir e vou começar a resolver então os meus problemas emocionais. Ah, então fica trazendo luz na caminhada. É muito mais fácil. Assim é com qualquer profissão que você decidir ter, ou com qualquer decisão que você tome na sua vida. Lembrando sempre que o problema é a solução. Então, se você pega o problema do outro e traz para o braço, você vai sofrer junto com aquela pessoa, você vai ficar desequilibrado, desgastado e você não vai conseguir resolver. Então, muitas vezes também nem é para você resolver. E muitos pais erram de vamos assumir então o problema dos filhos e vamos começar a resolver os problemas dos filhos. E não adianta, porque vocês não conseguem. Quem tem que fazer é a pessoa, muitas vezes. Tem mães que chegam para mim e falam assim, eu quero que você atenda a minha filha. E eu falo, claro, com todo o prazer. E aí, essa mãe obriga a criança a vir. Eu não atendo criança, né? Eu atendo de 17 anos para cima. Então, essa jovem, ela vem para mim obrigada. A primeira coisa que eu pergunto para ela, você quer estar aqui comigo? A partir do momento que a pessoa entende e quer, aí eu posso atender. E aí começa realmente a mudar. Mas, quando as pessoas não têm essa consciência que elas precisam de ajuda, não vai adiantar. Não é o pai, não é a mãe que vai resolver por ela. Então, precisa ser trabalhado. Às vezes, o diálogo dessa mãe com essa filha, dessa mãe com esse filho, já vai preparar ela para saber se ela precisa ou não. Não são os pais que vão decidir todas as coisas. E muitas vezes eles querem decidir todas as coisas. E é aí onde a gente encontra os erros, né? Muitas mães vêm para mim, eu falo mais de mulher porque eu atendo mais mulheres, né? Então, muitas mães vêm para mim falando assim, ai, minha filha está insuportável. A comunicação dessa criança, dessa jovem é insuportável. Aí eu falo assim, peraí, será que a sua comunicação também não tem que mudar com ela? E aí a gente começa a ter aquela conversa, que em vez de eu atender o filho, a filha, eu vou atender a mãe primeiro. E muitas vezes o problema está lá. Quando eu consigo atender uma família, eu percebo quantas coisas a gente consegue melhorar dentro dessa família. Então,
A inteligência emocional, ela vai ajudar esse equilíbrio emocional, ela vai ajudar a identificar os problemas, resolver os problemas, melhorar a comunicação, vai me ajudar no autoconhecimento, vai me ajudar a criar empatia da forma correta, vai me ajudar a organizar a minha mente, vai me ajudar a focar, vai me ajudar na liderança, desenvolver a liderança e uma liderança com alta performance. O pai e a mãe não precisa dizer que eu sou seu pai ou eu sou sua mãe, me obedeça. A partir do momento que ele tem essa fala, que eles geram esse tipo de fala, de comunicação, eles já perderam a autoridade. Então, a liderança, ela é construída com inteligência emocional. E aí a gente vê vamos dizer, um ciclo vicioso dentro das famílias, porque muitas vezes a pessoa, né, vamos falar da mulher, a mulher viu a sua mãe gritar, resolvia tudo no grito. Aí ela começa o quê? Passar esse hábito para os filhos. E aí tudo vai ser resolvido com grito nessa casa. No final você vai perceber que ninguém está comunicando nada. Da mesma forma nas empresas. Nós entendemos que muitas pessoas não desenvolvem a inteligência emocional, estão liderando e estão massacrando esses liderados. Quantos conflitos na área profissional, quantas pessoas ansiosas por causa do trabalho. Então, queridos, olha, é necessário o autoconhecimento para você desenvolver a sua liderança também, para você poder influenciar as pessoas para o bem, para você ter equilíbrio naquilo que realmente você precisa para resolver. No equilíbrio emocional, você vai saber se motivar. Você não vai esperar que as pessoas se motivem você. Você não vai deixar que as emoções das pessoas, que a irritabilidade das pessoas influencie você. Teve uma pessoa que uma vez eu estava conversando com ela, ela falou assim, você está me deixando nervoso. Eu falei assim, peraí, cadê sua autorresponsabilidade agora? Eu tenho muito poder sobre a sua vida para eu te deixar nervoso, né? Não sou eu que estou te deixando nervoso, você que está ficando irritado, chateado com o que eu estou falando, você não está aceitando o que eu estou falando. E aí, essa pessoa parou. E depois ela falou, é verdade. Você não tem esse poder sobre a minha vida. Então, naquele momento, eu ajudei essa pessoa a se posicionar. Muitos de nós culpamos maridos, esposa, filhos, os pais, por causa desse ambiente emocional distorcido. Então, nós temos esses distúrbios emocionais baseados na nossa área emocional. E a inteligência emocional também ajuda você, como eu falei, tirar o lixo debaixo do tapete, resolver problema, resolver conflitos. Quando eu estou inteligente emocionalmente, eu sei me perguntar o porquê e como eu vou fazer alguma coisa. As minhas emoções, o meu comportamento e a minha memória estão conectados nessa resposta. Eu vou usar o meu lado intelectual para racionalizar o que eu preciso naquele momento, usando o meu pensamento analítico, usando a minha linguagem para comunicar. Então perceba o quanto nós somos beneficiados quando nós somos inteligentes emocionalmente. E o quanto nós podemos reduzir então a ansiedade. Porque quanto mais consciente, mais nós sabemos organizar os nossos pensamentos, mais nós sabemos como o que está precisando ser identificado, que eu ainda não estou identificando, o que eu preciso então utilizar naquele momento, como usar as minhas emoções naquele momento, como aprender a ouvir, como saber identificar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para aquele conflito acontecer. Quando eu sou inteligente emocionalmente, eu sei dizer não sem medo de ser rejeitado, porque cada vez que você diz um não, você pode ser rejeitado. Se eu fui rejeitado na infância, se eu fui rejeitado pelos pais, eu vou sempre trazer essa parte da rejeição muito forte em mim. E quando eu escuto não também, eu não vou estar preparada, eu não vou aceitar
E a pessoa inteligente emocionalmente, ela passa essa fase da rejeição, ela supera essa fase da rejeição. Ela diz não sim e ela se posiciona. Ela diz assim, ó, num relacionamento abusivo, ela vai dizer assim: eu não vou deixar mais você me tratar assim. Você não pode mais falar dessa forma comigo. Você não vai mais fazer isso comigo. Esse é o jeito de pensar e eu vou defender o meu pensamento. Ou você também vai pensar assim: ah, peraí, essa pessoa falou isso. Será que eu realmente tive uma atitude? Será que realmente eu tive uma atitude inadequada no momento? Eu posso parar e refletir sobre a informação que essa pessoa me deu, que eu de repente estava pensando que era uma crítica, mas eu posso pensar e falar assim: o que ela quis dizer com isso? Que comportamento eu estou tendo para que ela pense isso? Muitas vezes nós estamos tendo um comportamento diferente do que nós pensamos. Queremos nos comunicar, falamos algo, mas não estamos falando a mesma coisa com a nossa linguagem, não, a nossa linguagem comportamental. Então, desenvolver esse seu lado emocional, ser inteligente emocionalmente, traz todos esses benefícios. Ajuda você a focar nos seus objetivos, ajuda você a construir uma vida de sucesso, ajuda você a realizar os seus objetivos, ajuda você a seguir no teu propósito de vida, independente das adversidades que você vai encontrar. Ajuda você a receber uma informação, por exemplo, como essa pandemia, e a manter-se equilibrado, mesmo nos seus dias de altos e baixos, mesmo passando um momento que ninguém nunca pensou que iria viver, mas sabendo que vai ter solução, gerando esse raciocínio com um novo padrão mental, porque quando nós pensamos, nós temos uma forma, né, um padrão de pensamentos. Nós pensamos a mais de 60 mil pensamentos por dia. Esse pensamento ele vai sendo repetido. Imagina você pensando anos e anos da mesma forma. Gerou um padrão. Esse padrão precisa ser mudado. E a inteligência emocional nos ajuda a ver como nós estamos pensando e mudar essa linha de pensamento. E ajudar o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele é moldável, ele se amolda conforme eu vou tendo consciência do que eu preciso resolver, do que eu preciso mudar. E aí eu vou dando essa oportunidade para ele. Então, ajuda sim a diminuir a ansiedade quando eu sou inteligente emocionalmente. Ajuda sim a diminuir os conflitos. Então, eu peço que você avalie como está a sua inteligência emocional. Se você precisar de ajuda, busque essa ajuda. Se você precisar se conhecer mais, busque um programa de desenvolvimento pessoal. Se você precisar conversar e curar as suas feridas emocionais, busque um terapeuta. Não pare, não se deixe separado pelos desafios, pelas dores que você está. Não deixe você realmente sofrer por causa desse nível emocional que você está. Se você se sente infantil emocionalmente, está vendo que você está imaturo emocionalmente, é o momento de crescer. Então busque essa ajuda e você vai se ajudar também nessa área da saúde emocional que é tão importante nas nossas vidas. Se você tiver alguma pergunta sobre essa área, envie as suas perguntas, faça os seus comentários nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas e dê o seu like, não esquece também disso. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande para você e tchau, tchau.